Antes de qualquer religião, já existia uma pergunta que nunca deixou o ser humano em paz. Por que fazemos o que fazemos, mesmo sabendo o preço? Por que repetimos erros? Por que certas forças nos dominam? Por que algumas decisões parecem maiores do que nós? Essas perguntas não nasceram de teoria, nasceram da necessidade de sobreviver e entender o próprio comportamento. Agora, você vai conhecer por que existe uma ligação direta entre cada pessoa e cada orixá. Lembrar de decisões tomadas no impulso, de palavras ditas sem volta, de oportunidades perdidas por medo ou orgulho. Vai lembrar de quando tentou sustentar tudo sozinho, de quando rompeu sem olhar para trás, de quando insistiu além do limite ou desistiu cedo demais. E aí, a história deixa de ser sobre orixás e passa a ser sobre você. Porque essas forças não explicam apenas o mundo. Elas explicam por que certas escolhas ainda doem, mesmo depois de tanto tempo. Orixá Exu. Exu é o primeiro porque sem ele nada começa. Na tradição africana iorubá e nas religiões afro-brasileiras, Exu não é acessório, não é complemento e não é oposição a nenhum outro orixá. Ele é fundamento. É o princípio do movimento, da comunicação e da troca. Exu está ligado ao axé, a força vital que faz tudo circular. Onde não há Exu, o axé não flui, o pedido não chega, a resposta não volta. Por isso, em qualquer ritual tradicional, Exu é saudado antes de todos. Não por medo, mas por lógica religiosa. Exu governa os caminhos, as encruzilhadas e os lugares de passagem. Ele habita o ponto onde uma coisa deixa de ser o que era para se tornar outra. Na cosmologia africana, esse ponto é sagrado e perigoso ao mesmo tempo, porque toda mudança envolve risco. Exu não cria o destino, mas administra as possibilidades. Ele não obriga ninguém a escolher, mas garante que toda escolha tenha consequência. É por isso que Exu é associado à palavra, à mensagem e ao acordo. Tudo que é dito, prometido ou negociado passa por ele. No ser humano, Exu se manifesta na fala, na intenção e na ação. É Exu quem governa a capacidade de se expressar, de convencer, de seduzir, de argumentar e de romper. Quando uma pessoa age por impulso, quando fala sem medir o efeito, quando provoca situações que depois fogem do controle, Exu está em desequilíbrio. Não como maldade, mas como excesso de movimento sem direção. Quando equilibrado, Exu se manifesta como inteligência prática, agilidade mental e capacidade de adaptação. É ele quem permite perceber oportunidades antes dos outros. Na tradição africana, Exu não é bom nem mau. Ele é ambíguo por natureza, porque a vida é ambígua. Ele revela aquilo que já está presente. Se a intenção é clara, Exu abre caminho. Se a intenção é confusa, Exu expõe a confusão. Por isso, muitos mitos mostram Exu criando conflitos, mal-entendidos ou situações desconfortáveis. Não por crueldade, mas para revelar falhas ocultas. Exu ensina pelo choque, não pela suavidade. Ele desmonta ilusões rapidamente. Exu também está ligado ao corpo, ao prazer, à sexualidade e ao desejo, porque tudo isso é movimento vital. Na visão africana, desejo não é pecado, é força. O problema não é desejar, é perder o controle do desejo. Quando reprimido, Exu se torna caótico. Quando reconhecido e educado, se torna potência criativa. Por isso, Exu rege tanto a criação quanto a destruição de vínculos. Ele aproxima e afasta, une e separa, sempre de acordo com o fluxo do axé. Nos terreiros, Exu é tratado com respeito absoluto. Ele é o guardião do terreiro, o primeiro a receber oferenda, o responsável por proteger o espaço ritual. Sem Exu, a palavra cantada não sobe, o toque do atabaque não se organiza, o orixá não se manifesta. Ele faz a ponte entre o Orum, o mundo espiritual, e o Ayé, o mundo material.
Essa função de ponte é central para entender sua ligação com o ser humano. Exu é o orixá mais próximo da experiência cotidiana. Exu também ensina responsabilidade. Nada passa por ele sem retorno. Toda ação gera reação. Toda palavra lançada retorna de algum modo. É por isso que Exu é o orixá da ética prática, não da moral abstrata. Ele não julga, ele responde. Quem aprende com Exu entende que liberdade não significa ausência de limite, mas consciência das consequências. Quem ignora Exu costuma repetir os mesmos erros, tropeçar nos mesmos caminhos e culpar o mundo pelo que não quis assumir. Por isso, Exu vem primeiro. Ele organiza o caos inicial, coloca o mundo em movimento e permite que os outros orixás atuem. Sem Exu, Oxalá não cria, Ogum não abre caminho, Oxóssi não caça, Xangô não julga. Exu não é o início simbólico, ele é o início funcional. Ele é o orixá que mostra que viver é escolher, e escolher é assumir o que vem depois. Na tradição iorubá, Oxalá é aquele que molda o ser humano a partir da matéria primordial. Essa criação não é perfeita. Há falhas, desvios e erros. E isso é central em sua lenda. Oxalá aprende que criar exige humildade, porque até o princípio criador pode falhar quando ignora limites. Em muitos mitos, ele erra, se embriaga, se confunde e sofre as consequências. Esses erros não diminuem sua importância. Pelo contrário, explicam por que a humanidade nasce imperfeita e por que o aprendizado faz parte da existência. Oxalá rege a fé, mas não no sentido de crença cega. Ele rege a confiança no processo, a capacidade de esperar, de sustentar o que foi iniciado sem desistir no meio do caminho. No ser humano, Oxalá se manifesta na necessidade de ordem, na busca por sentido, na vontade de construir algo que dure mais do que o próprio indivíduo. É a energia de quem pensa a longo prazo, de quem assume responsabilidade não apenas pelo agora, mas pelo depois. Quando essa força está em equilíbrio, a pessoa age com coerência, firmeza e serenidade. Consegue suportar frustrações sem se desorganizar, aceita o tempo das coisas e entende que nem tudo se resolve pela força. Quando o Oxalá está em desequilíbrio, surge a rigidez excessiva, a dificuldade de mudar, o apego a estruturas que já não funcionam. A pessoa passa a confundir paciência com imobilidade e princípio com teimosia. Oxalá também está profundamente ligado ao coletivo. Diferente de orixás que atuam em conflitos específicos, ele pensa o todo. Sua energia busca conciliação, unidade e permanência. Por isso, é comum que pessoas ligadas a Oxalá carreguem o peso de tentar manter tudo junto, mesmo quando isso custa demais. O desafio de Oxalá no ser humano é aprender que sustentar não significa carregar tudo sozinho. Nos cultos afro-brasileiros, Oxalá é respeitado como Pai Maior, mas nunca como figura distante. Ele é lembrado justamente por sua humanidade. Seus mitos mostram que até quem cria pode errar, que até quem guia pode se perder. Essa visão afasta a ideia de perfeição inalcançável e aproxima o sagrado da experiência real. Oxalá ensina que errar não anula a função, mas exige correção e aprendizado. Oxalá rege o equilíbrio entre ação e espera. Ele não impede o movimento, mas orienta para que ele tenha direção. Por isso, sua relação com Exu é complementar. Exu movimenta, Oxalá organiza. Exu provoca, Oxalá estabiliza. Um sem o outro gera caos ou estagnação. No ser humano, isso se traduz no conflito entre impulso e reflexão. Quando o Oxalá atua bem, a pessoa aprende a pensar antes de agir, sem perder a capacidade de agir. Outra ligação fundamental de Oxalá com o ser humano está na ancestralidade. Ele representa aquilo que vem antes e permanece depois. É a memória, a tradição, a base sobre a qual tudo se constrói.
Pessoas influenciadas por Oxalá costumam sentir forte ligação com valores herdados, com o passado familiar e com a necessidade de honrar quem veio antes. O risco está em se prender demais a isso e não permitir renovação. Oxalá não ensina pela ruptura, ensina pela continuidade. Seu aprendizado é lento, às vezes desconfortável, porque exige constância. Ele mostra que criar algo verdadeiro dá trabalho, exige paciência e cobra maturidade. Não há atalhos sob sua regência. Tudo o que nasce precisa ser sustentado. Por isso, Oxalá ocupa esse lugar na ordem dos orixás. Depois que Exu põe o mundo em movimento, é Oxalá quem dá forma, sentido e possibilidade de permanência. Ele mostra que viver não é apenas reagir, mas construir. E construir, na lógica africana, é assumir que o tempo também faz parte da responsabilidade. Ogum é o orixá do ferro, da guerra, do trabalho e da tecnologia primitiva. Na lógica africana, ele não representa violência gratuita, mas a ação direta necessária para transformar intenção em realidade. Onde há obstáculo, Ogum atua. Onde algo precisa ser feito mesmo com risco, Ogum se manifesta. Ele é o orixá que não espera o tempo resolver. Ele entra no tempo e o corta. Na tradição iorubá, Ogum é aquele que desbrava matas fechadas, constrói ferramentas, cria armas e estabelece rotas. Antes dele, o mundo existe, mas é inacessível. Depois dele, o mundo pode ser atravessado. Isso explica sua ligação profunda com o trabalho humano. Ogum não é luxo, não é contemplação, não é promessa. Ele é suor, repetição, esforço e persistência. Sua energia rege tudo aquilo que exige constância e enfrentamento diário. No ser humano, Ogum se manifesta como capacidade de agir, de insistir, de levantar, mesmo quando o corpo pede recuo. É a força que sustenta quem acorda cedo, quem enfrenta ambientes hostis, quem assume tarefas difíceis sem garantia de reconhecimento. Ogum não promete recompensa emocional, ele entrega resultado prático. Por isso, pessoas regidas por Ogum costumam ser diretas, objetivas e pouco pacientes, com lentidão excessiva ou indecisão. Mas Ogum carrega um risco claro. O mesmo ferro que abre caminho também fere. Quando sua energia se desequilibra, o ser humano entra em conflito constante. A pessoa passa a agir sem medir impacto, transforma tudo em disputa e confunde movimento com progresso. Ogum em excesso gera explosão, agressividade, desgaste físico e emocional. É a pessoa que nunca para, nunca descansa e não sabe quando largar a espada. Nos mitos africanos, Ogum muitas vezes se isola depois da guerra. Isso não é fraqueza, é consequência. Ele entende que quem vive sempre em combate perde a sensibilidade. Por isso, Ogum ensina que força sem pausa vira destruição. No plano humano, isso se traduz na dificuldade de desligar do trabalho, de sair do modo de defesa, de relaxar sem culpa. Ogum ensina ação, mas também cobra consciência do custo dessa ação. Ogum está ligado às ferramentas, não apenas físicas, mas simbólicas. Ele rege tudo aquilo que o ser humano cria para modificar o mundo. Instrumentos, técnicas, sistemas. É por isso que Ogum também é associado à modernidade, às máquinas, às estradas, aos trilhos. Onde há estrutura construída com esforço humano, Ogum está presente. Ele representa a inteligência prática, não teórica. Na religiosidade africana, Ogum é respeitado porque protege quem trabalha. Ele entende o corpo cansado, o risco diário e a necessidade de resistência. Mas não tolera covardia disfarçada de prudência. Ogum ensina que há momentos em que não agir é mais perigoso do que agir. Essa lição aparece na vida humana quando a pessoa percebe que evitar confronto não resolve tudo e que certos limites precisam ser impostos. Ogum também é profundamente ligado à lealdade.
Uma vez que assume uma missão, ele vai até o fim. No ser humano, isso aparece como fidelidade a acordos, palavras e compromissos. Quando desequilibrado, vira rigidez extrema e incapacidade de mudar de rota. A pessoa insiste mesmo quando já ficou claro que o caminho não leva a lugar algum. Ogum ensina que persistir é virtude, mas saber parar também é. Sua relação com os outros orixás mostra seu papel essencial. Sem Ogum, Oxóssi não entra na mata. Sem Ogum, Xangô não estabelece ordem. Sem Ogum, o mundo permanece ideal, mas impraticável. Ele é o orixá que transforma ideia em execução. No ser humano, isso se traduz na diferença entre querer e fazer. Ogum não é confortável. Ele não fala de paz interior. Ele fala de sobrevivência ativa. Sua energia cobra disciplina, resistência e coragem, mas também ensina que ninguém vive em guerra o tempo inteiro sem pagar preço. O aprendizado de Ogum é saber quando lutar, por quanto tempo lutar e, principalmente, quando guardar a espada. Por isso, Ogum ocupa esse lugar na ordem dos orixás. Depois da criação e da organização, vem a ação. Viver exige abrir caminhos. E Ogum mostra que todo caminho aberto deixa marcas, tanto no chão quanto em quem o atravessa. O caçador de uma flecha só, Oxóssi é o orixá da mata, da caça, do alimento e do conhecimento adquirido pela observação. Na tradição africana e iorubá, ele não representa a força bruta, mas a inteligência aplicada à sobrevivência. Oxóssi não vence pelo confronto direto, vence pela leitura do ambiente. Ele ensina que não basta ter acesso ao mundo, é preciso compreender como ele funciona. Oxóssi é o grande provedor. Sua função principal é garantir que a coletividade sobreviva. A caça para ele não é esporte nem demonstração de poder, é responsabilidade. Um erro seu não afeta apenas a si mesmo, afeta toda a tribo. Por isso, Oxóssi aprende cedo que excesso é tão perigoso quanto escassez. Matar além do necessário desequilibra a mata. Errar o disparo significa fome. Essa lógica é central para entender sua ligação com o ser humano. No plano humano, Oxóssi se manifesta como capacidade de foco, de análise e de escolha precisa. É a energia de quem observa antes de agir, de quem entende que nem toda oportunidade deve ser aproveitada. Oxóssi rege o raciocínio estratégico, a curiosidade, o aprendizado constante e a adaptação silenciosa. Pessoas influenciadas por Oxóssi costumam ser reservadas, atentas e profundamente conectadas ao ambiente ao redor. Elas aprendem mais ouvindo do que falando. Oxóssi é conhecido como o caçador de uma flecha só. Isso não é símbolo poético, é ensinamento direto. Uma flecha exige decisão absoluta. Não há segunda tentativa imediata. No ser humano, essa energia aparece quando a pessoa entende que certas escolhas não permitem erro. Não se trata de medo, mas de responsabilidade. Oxóssi ensina que agir sem clareza é desperdício de energia e risco coletivo. Na mitologia africana, Oxóssi enfrenta momentos de excesso. Ao se deixar levar pela caça desmedida, ele se afasta do equilíbrio e precisa aprender, por meio da dor, que dominar o ambiente não significa explorá-lo até o limite. Esse mito se reflete diretamente na experiência humana. Quantas vezes alguém confunde capacidade com direito absoluto? Oxóssi mostra que saber fazer algo não autoriza fazer sem medida. Oxóssi também está ligado ao conhecimento ancestral, especialmente aquele transmitido pela prática. Ele não aprende por livros, aprende pela vivência. Conhece ervas, trilhas, ciclos da natureza e sinais invisíveis para quem não observa. No ser humano, isso se traduz na inteligência intuitiva, na capacidade de perceber padrões e de aprender com a experiência direta. Oxóssi rege quem aprende fazendo e quem respeita o saber antigo. Sua ligação com a mata não é apenas geográfica, é espiritual.
A floresta, na cosmologia africana, é lugar de mistério, vida e perigo. Não é espaço dominado, é espaço negociado. Oxóssi ensina respeito. No plano humano, isso aparece na relação com limites pessoais, com o tempo e com os recursos. Quem ignora esses limites se perde, mesmo sendo habilidoso. Oxóssi também carrega solidão. O caçador precisa se afastar do grupo para cumprir sua função. Isso cria distância emocional. Muitas pessoas, sob influência de Oxóssi, sentem dificuldade em compartilhar peso, em pedir ajuda ou em explicar suas decisões. Preferem agir sozinhas. O aprendizado aqui é entender que prover não significa se isolar completamente. A mata ensina silêncio, mas a tribo ensina convivência. Na religiosidade africana, Oxóssi é reverenciado como aquele que garante a continuidade da vida. Sem ele, não há alimento, não há equilíbrio, não há futuro. Ele não governa conflitos abertos, governa a manutenção diária. Seu poder é constante, discreto e vital. Não chama a atenção, mas faz falta imediata, quando ausente. Oxóssi mostra ao ser humano que sobreviver não é apenas lutar, é escolher bem, agir no momento certo e respeitar o ambiente que sustenta a própria vida. Ele ensina que inteligência sem ética vira destruição e habilidade sem limite cobra preço alto. Por isso, depois da ação de Ogum, vem a consciência de Oxóssi, porque abrir caminho é só o começo. Permanecer vivo exige sabedoria. Na cosmologia africana, Xangô foi rei. Governar, para ele, nunca foi símbolo de privilégio, mas de responsabilidade extrema. O rei decide e responde. Se erra, o erro se espalha. Por isso, Xangô carrega o fogo que ilumina e queima, o trovão que anuncia e assusta, a pedra que sustenta e pesa. Seus mitos mostram um líder que aprende, muitas vezes pela dor, que poder sem equilíbrio se transforma em tirania e que justiça sem escuta vira violência. No ser humano, Xangô se manifesta como senso de justiça, necessidade de reconhecimento e capacidade de liderança. É a energia de quem não suporta desordem, mentira ou injustiça explícita. Pessoas sob influência de Xangô costumam reagir fortemente a situações que consideram erradas. Não conseguem fingir neutralidade, precisam se posicionar. O silêncio diante do erro as corrói por dentro. Xangô rege o julgamento, mas não o julgamento distante. Ele está ligado à experiência concreta. Julga com base no que foi feito, não no que foi prometido. No plano humano, isso aparece como cobrança por coerência. A pessoa exige dos outros aquilo que exige de si mesma. Quando equilibrado, isso gera respeito, confiança e liderança natural. Quando desequilibrado, vira autoritarismo, orgulho e incapacidade de admitir erro. Nos mitos africanos, Xangô também erra. Seu temperamento forte o leva a decisões precipitadas. Ele aprende que o fogo resolve rápido, mas deixa marcas. Esse aprendizado é central. Xangô ensina que não basta ter razão, é preciso saber como exercer essa razão. No ser humano, isso aparece quando a pessoa precisa aprender a comunicar limites sem destruir vínculos. Nem toda verdade precisa cair como trovão. Xangô está ligado à fala pública, à palavra que pesa. O que é dito sob sua regência não pode ser retirado. Isso se reflete em pessoas que têm impacto com o que falam. Elas convencem, mobilizam, lideram, mas também ferem quando falam sem medir consequência. Xangô cobra responsabilidade com a palavra. Falar é agir. Na religiosidade africana, Xangô também rege os acordos sociais. Ele organiza a vida coletiva, define regras, pune excessos e protege quem age com retidão. Sem Xangô, a convivência vira caos ou abuso. Ele não existe para agradar, existe para equilibrar forças desiguais. Por isso, sua justiça não é doce, é firme. Xangô também está ligado ao orgulho.
não como vaidade vazia, mas como dignidade. Ele ensina que aceitar humilhação constante corrói o espírito. No ser humano, isso se manifesta como necessidade de respeito. Quando mal compreendida, vira arrogância. Quando bem compreendida, vira postura firme e ética. Sua relação com os outros orixás mostra seu papel exato. Ogum age, Oxóssi provê, Xangô organiza. Ele entra quando o excesso começa a gerar conflito interno ou injustiça externa. No ser humano, isso aparece quando a pessoa precisa escolher entre agradar e fazer o que é correto. Xangô não permite meio-termo confortável. Xangô ensina que justiça não é ausência de conflito, é gestão do conflito. Ele mostra que decidir cansa, isola e cobra preço emocional, mas não decidir também cobra. Seu aprendizado é duro. Quem foge da responsabilidade de julgar entrega o poder para quem não deveria tê-lo. Por isso, Xangô ocupa esse lugar na ordem dos orixás. Depois de sobreviver e prover, é preciso organizar. E organizar significa assumir que toda decisão cria consequência. Xangô é o orixá que lembra ao ser humano que viver em sociedade exige coragem moral, clareza e disposição para sustentar o que se decide, mesmo quando o trovão cai primeiro sobre quem decidiu. Yansan, também chamada Oiá, vem depois de Xangô, porque quando a ordem é estabelecida, surge a necessidade de movimento, ruptura e transformação. Na tradição africana Yorubá, Yansan é o orixá dos ventos, das tempestades, dos raios, do fogo em deslocamento e da relação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Ela não mantém estruturas. Ela testa, abala e derruba o que não se sustenta mais. Yansan representa a força que empurra a vida para frente quando permanecer parado se torna perigoso. Yansan não nasce da calma, ela nasce da urgência. Seus mitos mostram uma orixá que não aceita estagnação, silêncio prolongado ou submissão. Onde há repressão, ela sopra. Onde há mentira sustentada por medo, ela quebra. Por isso, é associada às tempestades repentinas, que chegam sem aviso e mudam o cenário em minutos. Na lógica africana, isso não é caos, é correção necessária. A tempestade limpa o ar, derruba o fraco e fortalece o que resiste. No ser humano, Yansan se manifesta como necessidade de mudança, coragem para romper e intolerância à prisão emocional ou social. É a energia de quem não suporta viver sob controle excessivo, rotina sufocante ou relações estagnadas. Pessoas sob influência de Yansan costumam ser intensas, diretas e rápidas nas decisões. Elas percebem quando algo acabou antes dos outros e não conseguem fingir normalidade diante do que já perdeu sentido. Yansan rege a ação imediata. Diferente de Ogum, que sustenta o esforço contínuo, Yansan age no momento crítico. Ela entra quando não há mais tempo para reflexão longa. No ser humano, isso aparece como impulsividade quando desequilibrada e como coragem estratégica quando equilibrada. O desafio de Yansan é aprender a diferenciar urgência real de ansiedade disfarçada. Nem toda vontade de romper é sinal de liberdade. Na religiosidade africana, Yansan tem ligação profunda com os eguns, os ancestrais e mortos. Ela transita entre mundos. Isso a torna conhecedora do fim das coisas. Yansan entende que tudo que nasce, morre. E tudo que morre precisa ser respeitado para que algo novo possa surgir. No plano humano, isso se traduz na capacidade ou dificuldade de lidar com perdas, términos e lutos. Pessoas regidas por Yansan sentem profundamente quando algo acaba, mas também sabem se reerguer mais rápido. Yansan também carrega relação intensa com o fogo, mas não o fogo estável de Xangô. É o fogo que se espalha, que consome rápido e transforma. No ser humano, isso aparece como paixão, intensidade emocional e envolvimento total.
Quando equilibrada, essa energia gera entusiasmo, liderança em momentos de crise e força para atravessar períodos difíceis. Quando desequilibrada, vira explosão emocional, palavras ditas sem retorno e decisões precipitadas que causam arrependimento. Os mitos mostram Yansan como companheira de Xangô, mas nunca submissa. Ela não caminha atrás, caminha ao lado ou à frente. Essa relação ensina algo central na visão africana. Parceria não é obediência, é troca de forças. No ser humano, isso se manifesta na necessidade de relações equilibradas, onde ninguém domina e ninguém se anula. Yansan não aceita vínculo que exige silêncio ou apagamento. Yansan também rege a fala rápida, a resposta imediata. Pessoas sob sua influência costumam reagir antes de pensar, especialmente quando se sentem ameaçadas ou injustiçadas. O aprendizado aqui é desenvolver escuta sem perder a autenticidade. Yansan ensina que se calar diante do que fere é destrutivo, mas falar sem consciência também machuca. Na tradição africana, Yansan é reverenciada como força de renovação. Quando algo não se move mais, ela empurra. Quando algo apodreceu, ela derruba. Não por crueldade, mas por necessidade. Sua presença nunca é confortável, mas quase sempre é libertadora depois que passa. Ela representa a coragem de aceitar que algumas estruturas precisam cair para que a vida continue. No ser humano, Yansan ensina que mudança dói, mas estagnação destrói aos poucos. Ela mostra que coragem não é ausência de medo, é agir mesmo com ele. E que nem todo rompimento é perda, às vezes é sobrevivência. Por isso Yansan ocupa esse lugar na ordem dos orixás. Depois da justiça e da decisão de Xangô, vem o movimento que executa o que foi definido. Ela é o vento que não pede licença, o raio que ilumina e corta. A força que lembra que viver é aceitar transformação, mesmo quando ela chega sem aviso. Na tradição africana iorubá, Iemanjá é o orixá das águas salgadas, dos mares profundos, da maternidade e da origem da vida. Ela não governa o início explosivo, nem a mudança abrupta, mas o fluxo contínuo que mantém tudo existindo apesar das perdas. Iemanjá representa a força que reúne o que foi espalhado e que protege o que ainda está frágil. Na cosmologia africana, o mar não é apenas vastidão. Ele é mistério, profundidade e memória. Tudo o que cai no mar é transformado. Nada retorna igual. Iemanjá carrega esse princípio. Seus mitos falam de fertilidade, mas também de dor, abandono e excesso de cuidado. Ela é mãe, mas não idealizada. É mãe real, que protege, sofre, erra e aprende. Por isso, sua ligação com o ser humano é direta e intensa. No plano humano, Iemanjá se manifesta como necessidade de pertencimento, proteção, cuidado e vínculo emocional. É a energia que leva alguém a cuidar do outro mesmo cansado, a sustentar relações longas, a criar laços profundos. Pessoas sob influência de Iemanjá costumam sentir responsabilidade afetiva muito forte. Elas carregam o peso do grupo, da família e dos relacionamentos como missão pessoal. Mas Iemanjá também ensina sobre limites do cuidado. Em muitos mitos, seu amor excessivo se transforma em controle. Ela tenta segurar o que precisa seguir o próprio caminho e sofre por isso. No ser humano, essa energia aparece quando o cuidado vira cobrança, quando proteger vira sufocar. Iemanjá mostra que amar não significa impedir o crescimento do outro. O mar acolhe, mas também solta. Iemanjá rege o emocional profundo, não as emoções superficiais, mas aquelas que ficam guardadas por anos. Mágoas antigas, saudades, medos de abandono e vínculos difíceis de romper estão sob sua influência. Pessoas regidas por Iemanjá sentem muito, mesmo quando não demonstram. Elas carregam emoções como o mar carrega correntes invisíveis. O desafio
é não se afogar nelas. Na religiosidade africana, Iemanjá também representa a origem coletiva. Ela é mãe de muitos orixás, e isso simboliza a ideia de que toda força nasce do cuidado inicial. Sem acolhimento, nenhuma outra energia se sustenta. No ser humano, isso se traduz na importância da base emocional. Quem não teve acolhimento precisa aprender a construir essa base por conta própria, o que exige maturidade e esforço. Iemanjá também ensina sobre perda. O mar leva e não devolve. Muitos mitos falam de filhos que se afastam, de relações que se desfazem, de dores que não encontram reparação imediata. Ela ensina que nem toda perda é punição. Algumas são parte do ciclo. No plano humano, isso aparece quando a pessoa precisa aprender a viver sem aquilo que já foi essencial. Sua ligação com a maternidade não se limita ao biológico. Iemanjá rege tudo o que nutre: projetos, relações, comunidades. Pessoas sob sua influência tendem a assumir o papel de sustentação emocional, mesmo sem pedir. O risco é se esgotar tentando segurar tudo sozinha. Iemanjá ensina que até o mar precisa de margem. Sem limite, ele destrói. Iemanjá também está ligada à intuição. O mar muda sem aviso, mas nunca sem razão. Quem aprende a observar suas marés entende seus ciclos. No ser humano, isso se traduz na capacidade de perceber mudanças emocionais antes que elas se tornem conflito. Quando ignorada, essa intuição vira ansiedade. Quando respeitada, vira sabedoria emocional. Na ordem dos orixás, Iemanjá ocupa o lugar de sustentação após a mudança. Depois que Iansã derruba e transforma, alguém precisa cuidar do que ficou. Iemanjá assume esse papel. Ela não apaga o passado, mas o integra. Não impede a dor, mas ensina a atravessá-la. Iemanjá mostra ao ser humano que viver não é apenas agir e mudar, mas cuidar do que permanece, respeitar os próprios limites emocionais e aprender a soltar sem abandonar a si mesmo. Ela ensina que o amor é força poderosa, mas exige maturidade para não se transformar em prisão. Oxum é o orixá das águas doces, dos rios, das cachoeiras, do amor, da fertilidade, da prosperidade e da sensibilidade. Diferente da vastidão de Iemanjá, Oxum governa o fluxo próximo, o toque, aquilo que se sente de perto. Ela representa a força que mantém a vida agradável, possível e digna de ser vivida. Na cosmologia africana, o rio é fonte de vida direta. Ele irriga, alimenta, permite cultivo e permanência. Oxum carrega esse princípio. Seus mitos mostram uma orixá essencial, mas muitas vezes subestimada. Em diversas narrativas, quando Oxum é ignorada, o mundo entra em desequilíbrio. Nada floresce, nada prospera, nada se multiplica. Isso ensina que sensibilidade não é fragilidade, é fundamento. Sem ela, a vida seca. No ser humano, Oxum se manifesta como necessidade de afeto, autoestima, reconhecimento e prazer em existir. É a energia que leva alguém a buscar amor, beleza, conforto e reciprocidade. Pessoas sob influência de Oxum sentem profundamente quando não são valorizadas. Não por vaidade simples, mas porque o reconhecimento confirma pertencimento. Oxum rege o sentimento de merecimento. Quando ele é ferido, surgem insegurança e ressentimento. Oxum também governa a fertilidade, não apenas no sentido biológico, mas simbólico. Ela rege tudo o que cresce: ideias, projetos, relações. No plano humano, isso aparece como capacidade de nutrir algo até que floresça. Pessoas regidas por Oxum costumam cuidar dos detalhes, do ambiente, das relações. Elas percebem o que falta, o que está fora do lugar, o que precisa de atenção delicada. O risco é assumir mais do que conseguem sustentar emocionalmente. Na tradição africana, Oxum é conhecida por sua inteligência estratégica.
Diferente da força direta de Ogum ou do impacto de Yansan, Oxum age pela persuasão, pela adaptação e pelo entendimento do outro. Seus mitos mostram que ela vence conflitos não pela imposição, mas pela leitura emocional. No ser humano, isso se manifesta como habilidade social, empatia e capacidade de negociação. Quando desequilibrada, vira manipulação emocional e jogo afetivo. Oxum também rege o desejo. Na visão africana, desejar não é pecado, é força vital. O problema surge quando o desejo se transforma em dependência. Pessoas sob influência de Oxum podem confundir amor com necessidade constante de validação. O aprendizado aqui é desenvolver amor próprio. Oxum ensina que quem não se valoriza entrega poder demais ao outro e sofre quando esse outro falha. Sua ligação com a beleza não é superficial. Beleza, na lógica africana, é harmonia. É o que agrada aos olhos, porque está em equilíbrio. Oxum rege o cuidado com o corpo, com a aparência e com o espaço. Não por vaidade vazia, mas porque o ambiente influencia o espírito. No ser humano, isso aparece na necessidade de se sentir bem consigo mesmo para funcionar melhor no mundo. Oxum também está ligada à maternidade, mas de forma diferente de Iemanjá. Enquanto Iemanjá sustenta o coletivo, Oxum cuida do indivíduo. Ela olha o filho como ser único. No plano humano, isso se traduz na atenção personalizada, no cuidado específico, no olhar que percebe a singularidade do outro. O risco é superproteger e impedir a autonomia. Na religiosidade africana, Oxum é fundamental para o equilíbrio entre dureza e suavidade. Onde há excesso de rigidez, ela amolece. Onde há carência, ela nutre. Onde há abandono, ela acolhe. Mas seus mitos deixam claro que, quando desrespeitada, Oxum se retira. E sua ausência se manifesta como aridez emocional, relações frias e perda de prazer na vida. Oxum ensina que viver não é apenas sobreviver, é sentir, é desejar, é se reconhecer digno de cuidado e afeto, mas também ensina que esse cuidado começa dentro. Quando a pessoa aprende a se valorizar, o fluxo se organiza. Quando não aprende, o rio transborda ou seca. Na ordem dos orixás, Oxum ocupa o lugar da intimidade e da valorização do ser. Depois de sustentar o coletivo e reorganizar emoções profundas, é preciso cuidar do indivíduo. Oxum mostra que sem amor próprio, sem sensibilidade e sem prazer em existir, nenhuma outra força se mantém por muito tempo. Omulu, também chamado Obaluayê, vem depois de Oxum porque, após o cuidado, o afeto e a valorização da vida, surge a necessidade de encarar a dor, a doença e a transformação inevitável. Na tradição africana iorubá, Omulu é o orixá ligado às epidemias, às enfermidades, à cura, à terra quente e ao renascimento. Ele governa aquilo que o ser humano teme olhar de frente: a fragilidade do corpo, o sofrimento, a exclusão e a finitude. Mas também governa a superação desses estados. Na cosmologia africana, a doença não é apenas um problema físico. Ela é sinal de desequilíbrio entre corpo, espírito e comunidade. Omulu representa essa leitura profunda da vida. Seus mitos falam de abandono, rejeição e dor extrema. Ele é o orixá que carrega marcas no corpo, que conhece a exclusão e que aprende a transformar sofrimento em poder de cura. Por isso, ele é temido e respeitado ao mesmo tempo. Onde Omulu atua, nada permanece superficial. No ser humano, Omulu se manifesta nos momentos de crise, quando o corpo falha, quando a mente cansa e quando a vida obriga a parar. Ele aparece na doença física, no esgotamento emocional, no luto e nas perdas que forçam transformação. Pessoas sob influência de Omulu costumam amadurecer cedo, muitas vezes pela dor.
Elas aprendem que ignorar limites cobra preço alto e que o corpo sempre responde quando o espírito é negligenciado. O Mulu rege a cura, mas não a cura rápida ou confortável. Ele cura pelo enfrentamento. Na tradição africana, a cura exige reconhecimento da dor, respeito ao tempo do corpo e mudança de conduta. No plano humano, isso aparece quando alguém precisa rever hábitos, relações ou escolhas depois de adoecer ou colapsar. O Mulu ensina que adoecer não é fracasso moral, é aviso. Ignorar o aviso leva à repetição do sofrimento. Sua ligação com a terra é fundamental. O Mulu está associado ao solo quente, ao pó, ao lugar onde tudo termina e de onde tudo retorna. Isso simboliza a transformação profunda. Nada morre sem gerar algo novo. No ser humano, essa energia aparece quando a pessoa precisa deixar uma identidade antiga para trás. Muitas vezes isso ocorre após dor intensa. O Mulu rege o fim necessário para o recomeço verdadeiro. Nos mitos africanos, o Mulu é frequentemente coberto por palhas, escondendo o corpo marcado. Isso não é vergonha, é proteção. Ele ensina que nem toda dor precisa ser exposta. Algumas curas acontecem no silêncio. No plano humano, isso se manifesta na necessidade de recolhimento durante processos difíceis. Nem todo sofrimento pede explicação pública. Alguns pedem respeito e tempo. O Mulu também rege a exclusão social. Ele conhece a marginalização, o afastamento e o medo que os outros sentem diante da doença. Pessoas ligadas ao Mulu muitas vezes carregam histórias de rejeição, isolamento ou sensação de não pertencimento. O aprendizado aqui é transformar essa experiência em empatia. O Mulu ensina que quem sofreu pode curar, orientar e acolher quem sofre. Na religiosidade africana, o Mulu é profundamente ligado às ervas medicinais, aos rituais de limpeza e às práticas de cura tradicional. Ele atua junto a Ossain, que detém o segredo das folhas. Essa relação mostra que cura exige conhecimento e respeito ao sagrado. No ser humano, isso se traduz na importância de cuidar do corpo como templo e de reconhecer os limites físicos e emocionais. O Mulu também governa o tempo da transformação. Diferente de Yansan, que muda rápido, o Mulu transforma lentamente. Sua atuação é profunda e duradoura. O que passa por ele não volta ao estado anterior. Isso aparece na vida humana quando a pessoa atravessa experiências que mudam definitivamente sua forma de ver o mundo. Depois de Omulu, não há retorno à inocência inicial. Na ordem dos orixás, Omulu ocupa o lugar do confronto com a realidade dura da existência. Depois do amor, do cuidado e da valorização, é preciso aceitar que a vida também dói, adoece e termina ciclos. Omulu não destrói por crueldade. Ele limpa o que apodreceu para permitir continuidade. Omulu ensina que viver exige respeito ao corpo, aceitação da dor e disposição para mudar. Ele mostra que negar a fragilidade não fortalece ninguém. Ao contrário, é o reconhecimento da própria vulnerabilidade que abre caminho para a verdadeira cura. Na tradição africana iorubá, Nanã é o orixá da lama primordial, das águas paradas, da chuva antiga, da velhice e da sabedoria ancestral. Ela governa aquilo que existe antes do nascimento e depois da morte. Nanã não age com pressa. Ela rege o tempo lento, o tempo que tudo amadurece e tudo devolve à origem. Na cosmologia africana, a lama é o elemento que guarda a memória. É dela que a vida é moldada e para ela que retorna. Nanã está ligada ao momento da criação do ser humano, quando a matéria ainda era pesada, úmida e difícil de moldar. Seus mitos mostram que criar não foi simples, exigiu paciência, tentativa e erro. Isso explica por que Nanã representa a experiência acumulada, o saber que não vem da teoria, mas da repetição ao longo do tempo. No ser humano,
Nanã se manifesta como consciência do tempo, memória profunda e necessidade de sentido para o ciclo da vida. É a energia que aparece quando a pessoa começa a refletir sobre o passado, sobre o que herdou, sobre o que está transmitindo adiante. Pessoas sob influência de Nanã costumam carregar forte ligação com ancestrais, tradições familiares e histórias antigas. Elas sentem o peso do que veio antes e sabem que nada começa do zero. Nanã rege a velhice, mas não como decadência. Na visão africana, envelhecer é acumular axé. É carregar camadas de experiência que dão autoridade silenciosa. No plano humano, isso aparece na figura da pessoa que fala pouco, mas quando fala, orienta. Nanã ensina que nem todo saber precisa ser explicado. Alguns precisam apenas ser respeitados. O problema surge quando esse saber vira rigidez e resistência a qualquer mudança. Nanã também governa o fim dos ciclos. Diferente de Omulu, que transforma pela dor, Nanã encerra pelo esgotamento natural. Quando algo chega ao limite do que pode oferecer, ela conduz ao fechamento. No ser humano, isso se manifesta quando a pessoa entende que certos caminhos não precisam ser consertados, apenas encerrados. Nanã ensina que insistir além do tempo certo gera sofrimento desnecessário. Sua ligação com a morte não é assustadora, é organizadora. Na tradição africana, a morte não é ruptura absoluta, é passagem. Nanã rege esse trânsito silencioso, sem drama. Ela ensina que tudo que vive retorna à origem. No plano humano, essa energia aparece quando a pessoa precisa lidar com perdas definitivas e aprender a conviver com a ausência, sem negar a continuidade da vida. Nanã é profundamente ligada à ancestralidade feminina. Ela representa as mães antigas, as avós, as que vieram antes e sustentaram tudo sem reconhecimento. No ser humano, isso se manifesta na força silenciosa, na resistência invisível e na capacidade de sustentar sem aplauso. Pessoas sob influência de Nanã muitas vezes assumem responsabilidade cedo demais e aprendem a cuidar dos outros antes de si. Na religiosidade africana, Nanã também impõe limites claros. Há coisas que não se mudam, há tempos que não se apressam. Ela ensina que aceitar o ritmo da vida é sabedoria. No plano humano, isso aparece quando a pessoa aprende a respeitar seus próprios limites físicos, emocionais e temporais. Ignorar Nanã leva ao desgaste profundo e à sensação de lutar contra algo maior que a própria vontade. Nanã rege o silêncio. Diferente de orixás que falam por ação, ela ensina pela presença. Seu aprendizado não vem em explosões, vem em constatação lenta. O ser humano, sob sua influência, aprende que nem tudo precisa de resposta imediata. Algumas perguntas só encontram sentido com o passar dos anos. E isso exige maturidade para suportar a dúvida. Na ordem dos orixás, Nanã ocupa o lugar do encerramento consciente e da sabedoria acumulada. Depois da cura e da transformação profunda, é preciso aceitar o ciclo completo da existência. Nanã mostra que viver não é apenas nascer, agir, amar e sofrer, mas também aceitar o fim, honrar o passado e transmitir o que foi aprendido. Nanã ensina que o tempo não é inimigo, ele é professor. E quem aprende com ele sofre menos, porque entende que tudo tem começo, meio e fim. E que respeitar esse ciclo é uma das formas mais profundas de sabedoria humana. Na cosmologia africana, as folhas são portadoras de axé. Cada erva tem função, força e limite. Ossain é o único que conhece o segredo completo das folhas, seus usos corretos e seus riscos. Por isso ele é representado como solitário, reservado e profundamente conectado à mata. Ossain não ensina tudo a todos. O conhecimento para ele exige preparo, responsabilidade e silêncio. Quem usa a folha sem saber pode curar
ou pode destruir. No ser humano, Hossain se manifesta como busca por conhecimento profundo, discernimento e respeito pelos processos naturais. É a energia de quem observa, estuda e aprende antes de agir. Pessoas sob influência de Hossain costumam ser discretas, analíticas e pouco inclinadas à exposição. Elas entendem que saber não é gritar, é aplicar corretamente. O risco é se fechar demais e se afastar do convívio humano. Hossain rege a medicina tradicional, a cura natural e o entendimento de que corpo, mente e ambiente estão interligados. Na visão africana, não se cura apenas o sintoma, cura-se o desequilíbrio. No plano humano, isso aparece quando a pessoa percebe que adoecer não é evento isolado, mas resultado de hábitos, emoções e relações. Hossain ensina que ignorar sinais do corpo é desprezar a própria inteligência vital. Nos mitos africanos, Hossain guarda seu saber com rigor. Outros orixás tentam se apropriar de suas folhas, mas aprendem que o conhecimento sem ética perde força. Esse mito ensina que não basta ter acesso à informação, é preciso saber usá-la. No ser humano, isso se reflete na diferença entre saber superficial e sabedoria aplicada. Hossain cobra responsabilidade com aquilo que se aprende. Hossain também está ligado ao silêncio ritual. Muitas vezes, seus trabalhos acontecem longe do olhar público. Isso ensina que nem tudo precisa ser validado externamente. No plano humano, essa energia aparece quando a pessoa precisa aprender em silêncio, errar longe dos holofotes e amadurecer sem aplauso. Hossain ensina que crescimento real nem sempre é visível. Sua ligação com a mata é profunda. Diferente de Oxóssi, que observa a floresta para sobreviver, Hossain observa para compreender. Ele conhece ciclos de crescimento, tempos de colheita e limites de uso. No ser humano, isso se traduz na capacidade de respeitar o próprio ritmo e o ritmo do outro. Quem ignora esse tempo adoece física ou emocionalmente. Hossain também rege o equilíbrio entre ciência e espiritualidade. Na visão africana, não existe separação entre cura espiritual e cura física. A folha carrega axé e princípio ativo ao mesmo tempo. No plano humano, isso se manifesta quando a pessoa entende que cuidar da saúde exige olhar amplo, não soluções únicas ou milagrosas. Na religiosidade africana, Hossain é essencial para todos os outros orixás. Sem folhas, não há iniciação, não há proteção, não há limpeza. Ele é a base silenciosa de tudo. Isso mostra que o poder verdadeiro nem sempre é visível. Muitas vezes, ele sustenta tudo sem aparecer. Hossain ensina que conhecimento é responsabilidade, que saber demais sem maturidade é perigoso, que cura exige ética, paciência e respeito. Ele mostra ao ser humano que a natureza responde de acordo com o uso que se faz dela. Quem respeita, recebe. Quem explora, paga. Na ordem dos orixás, Hossain ocupa o lugar do saber aplicado. Depois do tempo, da dor e da transformação, é preciso aprender a manter equilíbrio. Hossain mostra que viver bem não é ausência de problemas, mas capacidade de lidar com eles de forma consciente, silenciosa e eficaz. Na tradição africana, Yorubá, Ibeji representa os gêmeos, a infância, a dualidade complementar e a renovação constante. Não se trata de ingenuidade. Trata-se de um princípio vital, sem o qual o mundo adoece de seriedade excessiva. Na cosmologia africana, os gêmeos são sagrados porque expressam equilíbrio dinâmico. Dois que não competem, mas se completam. Ibeji ensina que a vida não é linha reta. Ela se sustenta no jogo entre opostos que convivem. Riso e choro, presença e ausência, ganho e perda. Os mitos mostram que quando Ibeji é desrespeitado, a desordem se instala. Quando é honrado, a prosperidade retorna.
Isso revela que alegria, na visão africana, não é luxo, é fundamento. No ser humano, Ibeji se manifesta como capacidade de recomeçar, adaptar-se e não endurecer diante das dificuldades. É a energia que permite rir depois da dor, brincar depois do medo e seguir vivendo mesmo após perdas profundas. Pessoas sob influência de Ibeji costumam ter espírito jovem, curiosidade e facilidade para se conectar. Elas transitam entre estados emocionais com mais leveza. O risco surge quando essa energia é confundida com irresponsabilidade ou fuga da maturidade. Ibeji rege a continuidade da vida. Em muitas tradições africanas, a morte de um gêmeo exige cuidados rituais especiais, porque a ruptura da dupla gera desequilíbrio. Isso simboliza algo profundo no plano humano. Quando uma parte de nós se perde, outra precisa ser cuidada para que a vida siga. Ibeji ensina que ninguém é inteiro sozinho. Somos feitos de partes que se apoiam mutuamente. Na religiosidade africana, Ibeji também está ligado à prosperidade. Não à prosperidade acumulada, mas a que circula. A criança recebe, brinca, compartilha e devolve ao mundo alegria. No ser humano, isso aparece na capacidade de desfrutar do que se conquista sem medo constante de perder. Quando essa energia falta, a pessoa endurece, acumula sem prazer e vive em estado de alerta permanente. Ibeji também governa o tempo curto, o presente imediato. Enquanto Nanã rege o tempo longo e Ossain rege o tempo do preparo, Ibeji rege o agora. Isso ensina que viver apenas para o futuro adoece o espírito. No plano humano, Ibeji lembra que o momento presente precisa ser habitado, não como irresponsabilidade, mas como reconhecimento de que a vida acontece agora. Os mitos mostram Ibeji como travessos, inteligentes e atentos. Eles testam limites, provocam e observam reações. Essa travessura não é desordem, é aprendizado. No ser humano, isso aparece quando a pessoa aprende melhor experimentando, errando pequeno, ajustando rápido. Ibeji ensina que errar faz parte, desde que haja correção e cuidado. Ibeji também está profundamente ligado à família e à proteção das crianças. Na visão africana, a infância é fase sagrada, porque carrega o futuro do axé coletivo. Cuidar das crianças é cuidar da continuidade da vida. No plano humano, isso se traduz na responsabilidade de proteger a própria criança interior. Quem a abandona se torna rígido, amargo e desconectado do prazer de existir. Quando desequilibrado, Ibeji se manifesta como imaturidade crônica, dificuldade de assumir responsabilidades e fuga de compromissos. O aprendizado aqui é integrar leveza com responsabilidade. Ibeji não nega o peso da vida, ele ensina a não ser esmagado por ele. Na ordem dos orixás, Ibeji ocupa o lugar da renovação emocional. Depois de atravessar dor, silêncio, conhecimento e cura, é preciso voltar a sorrir para que o axé continue circulando. Sem Ibeji, a vida perde cor. Com Ibeji, mesmo o sofrimento encontra respiro. Ibeji ensina ao ser humano que viver não é apenas resistir. É também celebrar, brincar, compartilhar e seguir adiante com o coração leve, sem esquecer o que foi aprendido. Ele lembra que a alegria, quando respeitada, também é sagrada. Logunedé vem depois de Ibeji, porque após a renovação, a leveza e a continuidade da vida, surge a necessidade de integrar forças opostas dentro de um mesmo ser. Na tradição africana iorubá, Logunedé é o orixá da juventude, da beleza, da caça refinada e da dualidade. Ele é filho de Oxóssi e Oxum e carrega em si dois mundos que nem sempre se conciliam com facilidade: a mata e o rio, a precisão e a sensibilidade, o silêncio e o encanto. Logunedé não representa divisão, representa convivência de contrastes. Na cosmologia africana,
Logunedé passa parte do tempo na floresta com o pai, aprendendo a observar, caçar e sobreviver, e parte do tempo nas águas doces com a mãe, aprendendo a sentir, seduzir e valorizar a beleza. Essa alternância não é conflito, é formação. Logunedé aprende que nenhuma força é suficiente sozinha. A caça sem sensibilidade vira dureza. O afeto sem critério vira dependência. Ele nasce para ensinar equilíbrio entre ação e emoção. No ser humano, Logunedé se manifesta como busca por identidade, especialmente na juventude. É a energia de quem sente que não cabe em um único lugar, que transita entre mundos, grupos ou formas de ser. Pessoas sob influência de Logunedé costumam viver conflitos internos ligados à aceitação, pertencimento e autoimagem. Elas oscilam entre momentos de recolhimento e momentos de exposição intensa. O aprendizado é integrar essas partes sem negar nenhuma. Logunedé rege a beleza, mas não apenas estética. Beleza, na visão africana, é a harmonia entre o que se é por dentro e o que se expressa por fora. No plano humano, isso aparece na necessidade de coerência entre identidade e comportamento. Quando Logunedé está equilibrado, a pessoa se sente confortável consigo mesma. Quando está desequilibrado, surge a comparação constante, a insegurança e a tentativa de agradar a todos. Ele também governa a juventude como fase de aprendizado, não como superficialidade. Logunedé ensina que errar faz parte da formação, mas permanecer no erro por medo de amadurecer gera estagnação. No ser humano, isso aparece quando a pessoa precisa aprender a assumir responsabilidade sem perder sensibilidade. Logunedé não aceita que a dureza apague a delicadeza, nem que a delicadeza impeça a ação. Sua ligação com a caça é diferente da de Oxóssi. Logunedé não caça por sobrevivência coletiva. Ele caça por aperfeiçoamento. Sua flecha busca elegância, técnica e controle. No plano humano, isso se traduz na busca por excelência, refinamento e domínio de habilidades. Pessoas sob influência de Logunedé tendem a se destacar quando aprendem a disciplinar o talento. Sem disciplina, o talento se dispersa. Logunedé também representa a transição entre fases da vida. Ele está entre a infância de Ibeji e a maturidade dos orixás mais velhos. Essa posição o torna símbolo de passagem. No ser humano, isso aparece nos momentos de mudança de identidade, adolescência, início da vida adulta, redefinição de propósito. Logunedé ensina que atravessar essas fases exige paciência e orientação. Na religiosidade africana, Logunedé é associado à riqueza e à abundância refinada, não ao acúmulo bruto. Ele aprecia o que é belo, bem feito e harmonioso. No plano humano, isso se traduz na valorização da qualidade sobre a quantidade. O risco surge quando essa busca vira vaidade excessiva ou medo de perder status. Logunedé também ensina sobre autonomia emocional. Como filho de 2 orixás fortes, ele precisa aprender a se sustentar sem depender totalmente de nenhum. No ser humano, isso aparece quando a pessoa precisa se afirmar sem romper com suas origens. É o desafio de crescer, sem negar quem ajudou a formar. Na ordem dos orixás, Logunedé ocupa o lugar da integração. Depois da alegria de Ibeji, é preciso aprender a unir forças internas para seguir adiante. Logunedé mostra que identidade não é escolha entre extremos, mas construção consciente entre eles. Ele ensina que maturidade não é abandonar sensibilidade nem renunciar à força. É saber quando usar cada uma. E que beleza verdadeira não está em agradar aos outros, mas em viver de forma coerente com aquilo que se é. Oxumaré sustenta o mundo ligando Orum e Aie, o mundo espiritual e o mundo material.
Ele é a força que garante que o axé circule, que a vida não estanque e que o universo não se quebre. Representado ora como arco-íris, ora como serpente, Oxumaré simboliza transformação contínua. O arco-íris liga céu e terra. A serpente se move em ciclos, troca de pele, renasce sem deixar de ser a mesma. Nada nele é fixo. No ser humano, Oxumaré se manifesta como necessidade de mudança, capacidade de adaptação e experiência de altos e baixos. Pessoas sob sua influência raramente vivem em linha reta. Passam por fases de crescimento e retração, prosperidade e escassez, expansão e recolhimento. Oxumaré ensina que isso não é fracasso, é ritmo natural. O problema surge quando o ser humano tenta congelar uma fase da vida e resiste ao fluxo. Oxumaré rege a riqueza em movimento, não o acúmulo estático. Na visão africana, prosperidade precisa circular para continuar existindo. Água parada apodrece, axé parado se perde. No plano humano, isso aparece na relação com dinheiro, oportunidades e energia vital. Quem aprende com Oxumaré sabe ganhar e sabe perder sem se destruir. Quem ignora essa lógica se apega demais a fases boas e entra em desespero quando elas passam. A serpente de Oxumaré ensina sobre renovação através da troca de pele. Para crescer, é preciso abandonar algo antigo. No ser humano, isso se manifesta quando a pessoa precisa deixar identidades, hábitos ou relações que já não comportam quem ela se tornou. Oxumaré mostra que mudar dói, mas não mudar sufoca. A troca de pele é desconfortável, mas necessária para continuar vivo. Oxumaré também representa a ambiguidade sagrada. Ele transita entre masculino e feminino, entre firmeza e fluidez, entre céu e terra. Na tradição africana, isso não é contradição, é completude. No ser humano, essa energia aparece na capacidade de transitar entre papéis, emoções e estados, sem perder a essência. Pessoas sob influência de Oxumaré costumam sentir dificuldade em se encaixar em rótulos rígidos. O aprendizado é aceitar essa fluidez como força, não como confusão. Na religiosidade africana, Oxumaré é responsável por manter o equilíbrio cósmico. Quando o fluxo se rompe, ele atua para restabelecer circulação. Isso se reflete na vida humana, quando após períodos de estagnação, algo força a mudança. Uma perda, uma oportunidade inesperada, uma virada brusca. Oxumaré não pergunta se a pessoa está pronta. Ele lembra que o mundo não espera. Oxumaré também ensina sobre tempo não linear. Diferente de Nanã, que rege o tempo profundo, Oxumaré rege o tempo circular. O que parece fim, muitas vezes, é retorno em outro nível. No plano humano, isso aparece quando a pessoa revisita experiências antigas com nova maturidade. Não é repetição vazia, é espiral. Aprende-se algo diferente a cada volta. Quando desequilibrado, Oxumaré se manifesta como instabilidade extrema, medo de compromisso e dificuldade de permanecer em qualquer lugar. A pessoa vive em constante movimento, mas sem direção. O aprendizado aqui é diferenciar mudança consciente de fuga. Oxumaré não ensina a abandonar tudo o tempo inteiro. Ensina a mudar quando o ciclo se completa. Na tradição africana, Oxumaré também está ligado à chuva que fertiliza e ao arco-íris que anuncia a renovação após a tempestade. Ele mostra que depois do caos existe reorganização, mas não retorno ao ponto inicial. Algo sempre se transforma. No ser humano, isso se traduz na capacidade de se reconstruir após quedas, sem tentar ser exatamente quem era antes. Na ordem dos orixás, Oxumaré ocupa o lugar da continuidade do axé. Depois da integração de Logunedé, é preciso compreender que a vida não se fixa, tudo circula, tudo muda, tudo retorna de outra forma.
Oxumaré lembra que resistir ao movimento gera sofrimento, enquanto aceitar o ciclo gera sabedoria. Oxumaré ensina que viver é aprender a subir sem soberba, descer sem desespero e seguir em frente mesmo sem garantias. Ele mostra ao ser humano que a estabilidade verdadeira não está na permanência, mas na capacidade de atravessar mudanças sem perder a essência. Obá é uma guerreira. Diferente de Ogum, que enfrenta de frente, Obá aprende a lutar com inteligência, observação e estratégia. Seus mitos falam de competição, ciúme, traição e dor profunda. Obá ama, confia e é enganada. O sofrimento que atravessa não a destrói, mas a transforma. Ela aprende que força não é apenas ataque, é sobrevivência após a queda. Por isso, Obá governa os rios agitados, aqueles que não correm mansos, mas também não secam. No ser humano, Obá se manifesta como capacidade de resistir à injustiça, lidar com rejeição e reconstruir a própria identidade depois da dor. Pessoas sob influência de Obá costumam carregar histórias de exclusão, desvalorização ou comparação constante. Elas aprendem cedo que o mundo nem sempre é justo. O desafio é não permitir que essa experiência as endureça por completo. Obá ensina que dignidade não se perde com a humilhação, mas com a desistência de si mesmo. Obá rege o sacrifício consciente. Em seus mitos, ela faz escolhas extremas por amor e confiança e paga um preço alto por isso. Esse aspecto revela algo profundo no plano humano. Até que ponto alguém se anula para manter um vínculo? Obá mostra que o amor que exige mutilação simbólica não é amor, é dominação. No ser humano, essa energia aparece quando a pessoa precisa aprender a impor limites depois de se perder tentando agradar. Na tradição africana, Obá também está ligada à guerra defensiva. Ela não ataca por impulso. Ela reage quando é empurrada ao limite. No plano humano, isso se traduz na capacidade de se posicionar depois de longos períodos de silêncio. Pessoas regidas por Obá costumam aguentar mais do que deveriam, até que algo rompe. O aprendizado é aprender a falar antes da ruptura definitiva. Obá carrega a marca da vergonha transformada em sabedoria. Diferente de orixás que exibem poder, Obá aprende no escuro, longe do aplauso. No ser humano, isso aparece quando a pessoa amadurece por experiências que não gostaria de repetir. A dor vira referência, o erro vira lição. Obá ensina que cair não define ninguém. O que define é o que se faz depois da queda. Sua ligação com a água é diferente da de Oxum e Iemanjá. Obá rege o rio em conflito, a água que bate em pedras, que muda de curso, que enfrenta obstáculos. Isso simboliza a trajetória humana marcada por resistência. Pessoas sob influência de Obá raramente têm caminhos fáceis, mas desenvolvem força interna sólida, que não depende de aprovação externa. Na religiosidade africana, Obá também representa a mulher que se refaz. Ela ensina que perder um lugar não significa perder valor. No plano humano, isso aparece quando alguém precisa reconstruir a autoestima depois de ser diminuído. Obá ensina que o respeito começa quando a pessoa se recusa a continuar em espaços que a ferem. Quando desequilibrada, a energia de Obá se manifesta como ressentimento, isolamento e rigidez emocional. A pessoa se fecha para não sofrer novamente. O aprendizado aqui é transformar defesa em consciência, não em muro. Obá não ensina a desconfiar de tudo, ensina a confiar com critério. Na ordem dos orixás, Obá ocupa o lugar da superação silenciosa. Depois de entender ciclos, mudanças e fluidez com Oxumaré, o ser humano precisa aprender a lidar com perdas concretas e injustiças reais. Obá mostra que nem todo aprendizado vem da expansão. Alguns vêm da dor, que obriga a amadurecer. Obá ensina que dignidade não está em nunca sofrer, mas em não permitir que o sofrimento apague quem se é.
Ela mostra que força verdadeira nasce quando alguém decide continuar inteiro, mesmo depois de ter sido quebrado. Orunmila esteve presente no momento da criação do mundo e da humanidade. Ele conhece os Odu, os sinais do destino, que registram as histórias, os erros, os acertos e os aprendizados da existência. Diferente de uma ideia fixa de destino imutável, Ifá ensina que o destino é negociável dentro de limites. Há caminhos possíveis, mas as escolhas humanas definem como esses caminhos serão trilhados. Orunmila não promete evitar sofrimento. Ele oferece orientação para lidar com ele. No ser humano, Orunmila se manifesta como necessidade de sentido, busca por orientação e desejo de compreender padrões da própria vida. É a energia que aparece quando a pessoa começa a perceber repetições, coincidências e ciclos pessoais. Pessoas sob influência de Orunmila costumam refletir profundamente antes de agir, buscar aconselhamento e valorizar o aprendizado acumulado. Elas sabem que agir sem compreender o contexto aumenta o risco de erro. Orunmila rege o conhecimento tradicional transmitido por gerações. Seu saber não é improvisado, é organizado, testado e preservado. Na tradição africana, o sacerdote de Ifá passa por longo processo de aprendizado, memorização e prática. Isso ensina que sabedoria não é inspiração momentânea, é disciplina. No plano humano, isso aparece quando a pessoa entende que autoconhecimento exige tempo, estudo e honestidade consigo mesma. Ifá também governa a palavra que orienta, diferente da palavra que provoca ou impõe. Orunmila fala quando é consultado. Ele não interfere sem ser chamado. Isso ensina algo fundamental. Nem toda orientação deve ser imposta. No ser humano, essa energia se manifesta na capacidade de ouvir antes de aconselhar e de falar no momento certo. Quando desequilibrada, vira distanciamento excessivo e medo de agir. Orunmila está profundamente ligado à ética das escolhas. Ele mostra que conhecer o caminho não elimina a responsabilidade. Saber não protege automaticamente do erro. Muitas vezes, a pessoa conhece as consequências e ainda assim escolhe repetir o mesmo padrão. Orunmila ensina que a ignorância pode ser desculpa, mas a consciência cobra preço maior. No plano humano, isso aparece quando alguém percebe que não pode mais fingir que não sabia. Na religiosidade africana, Orunmila também rege o equilíbrio entre livre-arbítrio e destino. Nem tudo está sob controle humano, mas nem tudo é imposição divina. Existe espaço para negociação, reparação e correção. Por isso, Ifá não é fatalista. Ele aponta riscos, indica cuidados e sugere caminhos de alinhamento com o próprio destino. No ser humano, isso se traduz na capacidade de ajustar rota sem negar quem se é. Orunmila ensina sobre paciência e escuta. Diferente de orixás que atuam por impacto, ele atua por compreensão. Seus mitos mostram que decisões apressadas ignoram detalhes essenciais. No plano humano, isso aparece quando a pessoa aprende a observar antes de agir, a esperar o momento certo e a reconhecer sinais sutis da vida. Quando desequilibrada, a energia de Orunmila se manifesta como excesso de análise, medo de errar e paralisia decisória. A pessoa busca tanta orientação que deixa de agir. O aprendizado aqui é entender que orientação serve para apoiar a decisão, não para substituí-la. Orunmila ensina caminho, mas não caminha pelo outro. Na ordem dos orixás, Orunmila ocupa o lugar da consciência do destino. Depois da dor, da resistência e da reconstrução pessoal, é preciso compreender o sentido do que foi vivido. Orunmila oferece essa leitura. Ele mostra que nada acontece isolado e que cada experiência carrega ensinamento, mesmo quando dói. Orunmila ensina ao ser humano que viver bem
não é controlar o futuro, mas agir com consciência no presente, respeitando os limites do próprio destino. Ele mostra que sabedoria não elimina o sofrimento, mas evita repetições desnecessárias. E que ouvir o caminho, antes de forçá-lo, é uma das formas mais profundas de respeito à própria existência. Ewa está ligada aos lugares encobertos, aos pântanos, às florestas fechadas e aos momentos em que a visão falha. Isso não representa confusão, mas proteção. A neblina existe para impedir o avanço precipitado. Ewa atua quando enxergar demais pode ser perigoso. Seus mitos mostram uma orixá reservada, silenciosa, que observa mais do que age e que conhece verdades que não podem ser ditas de forma direta. No ser humano, Ewa se manifesta como intuição, hipersensibilidade e percepção do não dito. É a energia de quem sente o ambiente, capta mudanças sutis e percebe intenções antes que se tornem palavras. Pessoas sob influência de Ewa costumam ser introspectivas, observadoras e profundamente conectadas ao mundo interior. Elas enxergam o que outros ignoram, mas nem sempre conseguem explicar o que percebem. O desafio é não se perder nesse excesso de sensibilidade. Ewa rege o recolhimento consciente. Diferente do isolamento por dor ou medo, o recolhimento de Ewa é proteção. No plano humano, isso aparece quando a pessoa sente necessidade de se afastar para compreender algo importante. Ewa ensina que nem todo processo acontece em público. Alguns amadurecem no silêncio. Ignorar essa necessidade gera confusão mental e desgaste emocional. Na tradição africana, Ewa também está ligada à pureza, não no sentido moral, mas no sentido de integridade interna. Ela representa aquilo que ainda não foi corrompido pela exposição excessiva. No ser humano, isso se traduz na necessidade de preservar partes íntimas da própria história. Nem tudo deve ser compartilhado. Ewa ensina que proteger o íntimo é forma de respeito próprio. Ewa governa o medo do desconhecido, mas também a coragem de atravessá-lo com cuidado. Seus mitos mostram que avançar sem enxergar totalmente exige confiança nos próprios sentidos. No plano humano, isso aparece quando a pessoa precisa tomar decisões sem todas as respostas. Ewa ensina que nem sempre a vida oferece clareza imediata. Às vezes, oferece apenas sinais sutis que precisam ser respeitados. Sua ligação com o Orunmila é profunda. Enquanto Ifá lê o destino pelos sinais organizados, Ewa percebe o que ainda não pode ser nomeado. Ela atua antes da palavra, antes da decisão consciente. No ser humano, isso se manifesta como sensação de alerta, desconforto ou atração sem causa aparente. Ignorar esses sinais costuma levar a erros que depois parecem óbvios. Quando desequilibrada, a energia de Ewa se manifesta como medo excessivo, retraimento extremo e dificuldade de se expor. A pessoa se esconde demais e perde oportunidades importantes. O aprendizado aqui é diferenciar proteção de fuga. Ewa não ensina a desaparecer do mundo, ensina a escolher quando aparecer. Na religiosidade africana, Ewa é respeitada justamente por sua discrição. Ela não se impõe, não disputa espaço e não busca protagonismo. Seu poder está na antecipação silenciosa. No plano humano, isso se traduz na capacidade de evitar conflitos, perigos e decisões ruins antes que eles se concretizem. Na ordem dos orixás, Ewa ocupa o lugar da percepção sutil. Depois de entender o destino com Orunmila, é preciso aprender a ouvir o que não é dito, a enxergar o que não se mostra e a respeitar os limites do desconhecido. Ewa ensina que nem toda verdade se revela de uma vez e que forçar clareza pode destruir processos delicados. Ewa mostra ao ser humano que viver também é saber esperar, sentir antes de agir e confiar na própria intuição quando a razão ainda não alcançou.
Ela lembra que há momentos em que não enxergar tudo é exatamente o que protege a continuidade da vida. Na cosmologia africana, o fundo do mar é lugar de poder absoluto. Não é espaço de permanência humana. É território de forças que sustentam o mundo sem serem vistas. Olokun representa esse princípio. Seus mitos falam de riqueza imensa, mas também de perigo. O que está muito fundo não pode ser acessado sem preparo. Olokun ensina que nem todo poder deve ser exposto e que há conhecimentos que, se revelados fora do tempo, desorganizam a vida. No ser humano, Olokun se manifesta como profundidade emocional, conteúdos psíquicos reprimidos e força interna acumulada. É a energia que guarda memórias antigas, traumas não resolvidos e potenciais não explorados. Pessoas sob influência de Olokun costumam ter vida interior intensa, mesmo quando parecem calmas por fora. Elas sentem muito, pensam muito e carregam emoções densas que nem sempre encontram palavra. O desafio é não se afogar nelas. Olokun rege a riqueza profunda, diferente da prosperidade visível de Oxum ou do movimento de Oxumaré. Sua riqueza é estrutural. É aquilo que sustenta por longos períodos. No plano humano, isso se traduz na capacidade de construir algo sólido ao longo do tempo. Pessoas regidas por Olokun tendem a acumular recursos, conhecimento ou força emocional silenciosamente. O risco é se fechar demais e desconectar do mundo externo. Na tradição africana, Olokun também está ligado à loucura sagrada e ao excesso de profundidade. Olhar demais para dentro pode desorganizar. Por isso, Olokun exige equilíbrio com forças mais superficiais. No ser humano, isso aparece quando a introspecção excessiva vira isolamento, melancolia ou confusão mental. Olokun ensina que profundidade precisa de margem para não virar abismo. Olokun governa o inconsciente, aquilo que influencia decisões sem que a pessoa perceba. Medos antigos, padrões herdados, desejos reprimidos. No plano humano, essa energia se manifesta quando a pessoa reage de forma intensa sem entender o motivo. Olokun mostra que o que não é reconhecido atua de forma descontrolada. Reconhecer não significa expor tudo, significa aceitar que existe. Na religiosidade africana, Olokun é tratado com extremo respeito. Não se invoca sua força de forma leviana. Isso ensina que certos temas internos precisam ser abordados com cuidado. No plano humano, isso aparece na necessidade de apoio adequado ao lidar com emoções profundas. Nem todo processo se resolve sozinho. Olokun ensina humildade diante da própria complexidade. Olokun também rege a ancestralidade antiga, aquela que vem de tempos imemoriais. É a memória coletiva que atravessa gerações. No ser humano, isso se traduz em padrões familiares profundos, histórias que se repetem sem explicação consciente. Olokun mostra que compreender a própria origem ajuda a libertar o presente. Ignorar essas camadas mantém o ciclo ativo. Na ordem dos orixás, Olokun ocupa o lugar da profundidade absoluta. Depois da percepção sutil de Ewa, é preciso reconhecer que há camadas que não se resolvem com lógica simples. Olokun ensina que viver também é conviver com o que não se controla totalmente. Olokun mostra ao ser humano que força verdadeira nem sempre é visível, que riqueza profunda exige silêncio e que olhar para dentro é necessário, mas exige preparo. Ele ensina que quem aprende a respeitar suas próprias profundezas passa a viver com mais consciência, porque sabe que nem tudo precisa vir à tona para existir. Nada disso existe de forma isolada. Cada orixá apresentado não é um personagem distante, nem um mito congelado no passado. São forças vivas, organizadas em uma lógica precisa, que explicam por que o ser humano age, cai, se levanta, insiste, muda e retorna. Exu move.
Oxalá estrutura. Ogum abre caminho. Oxóssi sustenta. Xangô ordena. Yansan transforma. Iemanjá acolhe. Oxum valoriza. Omulu corrige pela dor. Nanã encerra e ensina. Ossain equilibra. Ibeji renova. Logunedé integra. Oxumaré faz o ciclo girar. Obá reconstrói a dignidade. Orunmilá revela o destino. Euá protege o invisível. Olocum guarda as profundezas. Erinlé mantém a vida em equilíbrio. Essa não é uma hierarquia de poder, é uma arquitetura da existência. Cada orixá atua onde o outro não alcança. Onde um termina, outro começa. Onde um rompe, outro sustenta. Onde um ensina pela ação, outro ensina pelo silêncio. É por isso que essas forças atravessaram séculos, oceanos e perseguições sem perder sentido, porque falam do que nunca mudou, o comportamento humano diante da vida. A religiosidade africana nunca separou o sagrado do cotidiano. Nunca criou deuses distantes demais para explicar a realidade. Ela olhou para a natureza, para o corpo, para a dor, para o desejo e para a morte e organizou tudo isso em forças que ensinam por consequência, não por promessa. Quem escuta essas histórias não aprende a acreditar, aprende a se reconhecer. Quando você entende os orixás, entende que não existe força absoluta sem limite, nem fraqueza sem função. Tudo precisa de equilíbrio, tudo tem tempo, tudo cobra retorno. E talvez seja por isso que, mesmo sem perceber, em algum momento da vida, você já foi movido por Exu, testado por Ogum, confrontado por Xangô, transformado por Yansan, acolhido por Iemanjá, ferido por Omulu ou guiado por Orunmilá. Essas forças não pedem fé cega. Pedem respeito, escuta e consciência, porque elas não explicam apenas o mundo. Elas explicam quem somos quando ninguém está olhando.